vocês, que a gente esteja acompanhando junto com vocês também, certo? Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre o almoxarifado, certo? Eu vou passar primeiro alguns pontos que a gente tem anotado aqui para passar a orientação geral, depois a gente inicia o nosso treinamento. O almoxarifado está no período de fazer os pedidos, né? Então acontece muito. A unidade chega, manda meu pedido que eu só estou com 10 tubos aqui. Quando a gente vai olhar, a baixa de estoque tem lá 100 tubos, 150 tubos, ou seja, fica impossível do almoxarifado acompanhar essa situação se vocês não derem baixa no estoque. Certo? Então, se tiver ainda dúvida sobre baixa no estoque, comunicar ao setor, comunicar para que a gente faça um treinamento individual, certo? Para que a gente faça uma realocação, algo do tipo, porque a gente precisa resolver isso. Baixa no estoque é importantíssimo para que o almoxarifado tenha um controle direto de como está a situação do estoque da unidade, certo? Você fez o pedido, estou só apenas com 10 tubos, mas lá no sistema você tem lá 100, então é erro da unidade, isso configura não conformidade, certo? Foi passado por Hacklane isso na outra reunião, estou reforçando aqui com vocês para que a gente ande na linha, que a gente consiga atingir nossos objetivos, que é manter a qualidade e, consequentemente, esses processos a gente tem que estar sempre alinhando, certo? Falando em não conformidades, é o outro ponto que eu quero falar com vocês. O número de não conformidades não está diminuindo semanalmente, certo? Semanalmente eu acompanho as não conformidades com o Dr. Caio, a gente passa ponto a ponto de cada unidade, o que estão errando, o que precisa ser melhorado, qual treinamento a gente deve atingir, certo? E o número não vem aumentando, é um número sempre constante de não conformidades de todas as unidades, certo? Algumas unidades não têm não conformidade e outras têm demais, e a gente está sempre orientando junto com o pessoal da qualidade. Então, quando o pessoal da qualidade forem falar com vocês na unidade, não levem a mal, não achem que é pessoal, é um processo da empresa que a gente está querendo alinhar, certo? Ah, Vinícius, a forma como falam não está interessante. Isso aí já foi conversado com o setor. Eu vi na reunião que a Hacklane fez também, que já conversou com o setor, mas eu estou reforçando aqui a atenção total. A maioria dos erros de não conformidades é o status do exame incorreto. Aquele status do exame pendente e aberto que a gente está sempre falando por aqui, né? Então, paciente chegou, fez no cadastro, não coletou, fica lá como pendente. No outro dia ele foi fazer a coleta, aquele cadastro tem que passar de pendente para aberto e informar que o material está sendo enviado. Tá certo? Acontece muito. Do material, no sistema está lá em aberto e chegar aqui na qualidade e não ter o material que deveria estar pendente. Então, isso atrapalha o fluxo do laboratório, certo? O laboratório segue fluxo diariamente, com horários definidos para liberar exames, com horários definidos de recebimento dos exames também. Então, qualquer atrasozinho que acontecer é uma intercorrência. Então, se isso está atrasando o setor do laboratório, vai ser relatado como não conformidade. E é o maior índice que a gente tem de status de exame incorreto, que eu acredito que a Isadora vai falar um pouco mais para vocês no final, certo? Outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre as circulares. As circulares, quando a gente enviar, tem que estar assinado, certo? A gente, nas visitas, a gente vai cobrar agora as circulares assinadas. Por que tem que estar assinada? Porque você tem que ler, tem que ter o consentimento, tem que assinar. Caso aquele erro daquela circular ocorra um descumprimento da circular, é relatado não conformidade. Por quê? Porque você leu um documento, você assinou que estava ciente do que estava contendo no documento e você ainda errou com aquela falha que daquele documento estava querendo informar e orientar, certo? Então, as circulares é totalmente importante para que a gente consiga manter o fluxo de trabalho também. E essa circular, posteriormente, vai estar dentro de um programa que a gente está adquirindo aqui para o análise, que é o Acredite-se. O Dr. Caio já falou sobre esse programa, é um programa voltado para a qualidade, mas também que vai auxiliar muito a gestão, principalmente nessa comunicação. Então, cada unidade vai ter que ter um login e senha para esse sistema, Acredite-se, que é para você estar sempre acompanhando os informativos da empresa. Vai funcionar como gerenciador de tarefas. Todos os dias vocês vão abrir lá, vão ver o que é que tem que ser feito. Tá certo? Então, posteriormente, a gente vai estar passando isso para vocês. Outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre as plaquinhas de QR Code, Pix e Wi-Fi. O que foi que aconteceu com as plaquinhas? A gente fez um piloto aqui na sede, em algumas unidades em Mossoró. A gente viu as plaquinhas, só que a gente detectou que o QR Code do Pix estava com defeito, não estava funcionando. Então, a gente passou recolhendo e mandou para a gráfica consertar. Todas as unidades vão ter? Todas as unidades vão ter aquela plaquinha de acrílico, certo? Aquela plaquinha de mesa e tudo mais, tudo certinho, com Pix, QR Code e o Wi-Fi personalizado para cada unidade. A gente vai ter o cuidado bem certinho de mandar o correto para cada unidade. Então, a gente vai estar alinhando aí. A gráfica deu prazo até próxima quinta-feira, próxima semana, para enviar, né? Para voltar essas plaquinhas. Então, o ideal que eu estou achando é que em fevereiro todo mundo vai receber essas plaquinhas, se Deus quiser, porque é algo que está pendente aqui para o nosso setor há muito tempo. Tá bom? Outro ponto que eu queria falar com vocês sobre as metas, certo? Em 2023, pelo sucesso da empresa, das metas que aconteceu, a empresa tem uma meta de crescimento também para 2024, que essa meta a gente deixa claro, é 7%.
Então, como foi feito o cálculo das metas para esse ano? A gente pegou a média de 2023, a média dos meses de alta e a média dos meses de baixa e acrescentou 7%. Arredondamos e deu a meta da unidade, certo? Mês de janeiro a gente trabalha com a meta alta, porque é um mês que tem 22 dias úteis, certo? É a meta alta. Então, consequentemente, a gente tem que se desdobrar cada vez mais para poder atingir essas metas. É não perder vendas, é focar na qualidade, focar no atendimento, que é isso que a gente vai passar para vocês hoje. Mês de fevereiro, a meta é baixa. Por quê, Vinícius? Tem carnaval, 19 dias úteis, a meta vai ser um pouco mais baixa, então é algo que a gente tem que alcançar também. Março já é meta alta novamente, porque março é pós-carnaval, vai estar todo mundo querendo fazer exame, vai dar um boom nos exames, e a gente tem que aproveitar o embalo para poder vender, certo? A gente pede compreensão porque esses meses, inicialmente de janeiro e fevereiro, a gente tem que ter a consciência que é um mês muito sazonal. Então, até o dia 15 do mês de janeiro, vocês perceberam que o volume de vendas foi muito fraco, né? Em todas as unidades. Que não teve nenhuma que ficou muito discrepante. E após o dia 15, a gente já começou a colher uns frutos melhores, já começou a vir mais pacientes, mais exames. Então, consequentemente, aproveitar esses últimos dias, a gente ainda tem 5 dias úteis, tem quinta, sexta, segunda, terça e quarta, para a gente conseguir alcançar nossas metas. Tem unidade que está bem próximo de bater a meta, tem unidade que está mais distante, mas é continuar galgando essa meta, porque a gente chega no final do mês com resultado positivo, tá certo? Alguma dúvida sobre esses pontos que eu passei? Não? Então vamos continuar, certo? O nosso treinamento de hoje, pessoal, é como vender mais no ano de 2024. A gente sabe que eu tenho na minha mente que venda é muito mais um comportamento do que uma técnica. A venda, você tem que ter o comportamento de empatia, de estar sempre se colocando no lugar do paciente, tem que ter a proatividade de estar sempre indicando coisas boas para o cliente. Então, a venda bem feita é aquela venda que você encanta o cliente, é a experiência do cliente, como a gente viu, esse nome, experiência do cliente, a gente viu na nossa convenção do ano passado. Então, ainda é muito em alta, está sendo muito em alta. A experiência do cliente vai desde o pré, quando a gente consegue captar aquele cliente para vir na nossa unidade, se é por meio de redes sociais, se é por meio de indicação de médico, se é por meio de indicação de parentes e amigos, certo? E como a gente vai captar aquilo ali, quando ele chega na nossa unidade, a experiência dele tem que ser plena, um bom atendimento, que a gente vai passar aqui para vocês, como é que a gente deve fazer, que é um padrão análise de atendimento, uma boa finalização do treinamento, do atendimento, para a gente poder fazer a experiência do cliente cada vez ser mais assertivo. E o pós-vendas desse cliente é quando a gente entrega o resultado final, que é o nosso produto. O nosso produto que a gente vende é o laudo. O laudo final é o produto que o análise entrega. O serviço que a gente presta é o serviço de exames laboratoriais. Mas o final é aquele produto que é aquele laudo. Então, aquele laudo tem que ser conferido, certo? Não pode entregar exame de outro paciente, que isso aí não pode entregar exame que não esteja cadastrado, que isso aí vai gerar insatisfação no cliente, vai gerar insatisfação no médico e vem reclamação para o laboratório. Tá certo? Então, tem que ser conferido o laudo, tem que ser conferido o nome da pessoa, o data de nascimento, se possível, o telefone, confirma lá, ó, seu telefone é esse, confirma se é a mesma pessoa, porque tem muita gente com nome parecido e igual, certo? E ver se os exames cadastrados estão todos lá para a gente não entregar metade dos exames, depois de entregar outros sem informar o cliente, certo? Acontece muito, não é frequente todos os dias, mas acontece. Exames, o paciente chega no médico, está faltando um exame porque não foi liberado, porque a atendente não se tocou, não prestou atenção que aquele exame não estava liberado. Prestar atenção nisso, certo? Pode passar aí, Isadora. Quero iniciar com vocês esse treinamento com uma pergunta. Qual o produto ou serviço mais vendido? Quem pode me dizer? O que é que vocês acham que é mais vendido no mundo inteiro, no Brasil inteiro? O que é que vocês acham que é o produto mais vendido ou o serviço mais vendido que a gente tem aí no nosso dia a dia? Quem pode me falar um? Eu acho que é alimentação. A Aline falou alimentação. É um item mais bem vendido, mas não é o mais. Não é o mais vendido. Quem dá outro chute? Cadê, pessoal? O que é que vocês acham que é os itens mais vendidos? O que é que você compra mais? O que é que você tem no seu dia a dia que você acha que é muito vendido para outros locais também? Não só aqui em Mossoró, não só na nossa região, mas qual vocês acham que é o mais vendido? Vinícius disse aqui água. É um bom item também, mas não é esse. Roberta botou remédio, serviço de saúde, roupas, vestuário, né? Tudo muito bem vendido. No final da reunião, eu vou passar para vocês qual é o produto que deve ser o mais vendido, certo? Produto ou serviço. Pode passar aí, Axadora. Pessoal, esse ano
prioritariamente e primordialmente, nós temos que utilizar a nossa conversão de orçamentos, certo? É uma peça-chave para a gente alcançar nossas metas. Em estudo realizado, aponta que 30% do trabalho de conversão de orçamento é retornado em faturamento. Então, digamos que a unidade vende 10 mil. Essa unidade pode vender 13 mil, porque ela tem 30% realmente dessa conversão de orçamentos, entendeu? Então, é um valor significativo, certo? Como é que a gente trabalha a conversão de orçamentos? Existem muitas pessoas que falam no WhatsApp da unidade, existem muitas pessoas que vão na unidade fazer orçamento e saem de lá com o orçamento na mão para pesquisar em outros locais, certo? Então, a conversão de orçamentos é a gente ter aquele contato daquela pessoa que fez um orçamento com a gente, não fechou, e a gente retornar para ela. A gente fala com ela uma espécie de mesa de negociação no final do dia. Lá no final do dia eu vou abrir minha planilha lá do dia de orçamento, vou falar lá com a Aline. A Aline fez um orçamento lá, deu R$300. Aline, minha amiga, você fez um orçamento hoje aqui com a gente de R$300. O que é que falta para a gente fechar? Vou lhe dar 20% de desconto. A gente tem margem de desconto muito boa para ser trabalhadas. Então, essa conversão de orçamento é muito importante. Uma unidade que fala muito comigo, pedindo para converter orçamentos, é Baraúna. Eu acho muito interessante e muito bacana trabalhar com Baraúna, porque ela chega para mim, quando eu posso estar de desconto nesse orçamento? Isso eu sei que é o cliente que procura, é o cliente que vai embora e é o cliente que vai retornar se a gente conseguir um desconto bacana, entendeu? É o cliente que está lá na hora que só tem um valor, aquele valor para exames, não tem mais, a gente consegue converter. É aquele cliente que vai deixar o dinheiro na unidade ao invés de deixar no concorrente. Então, eu preciso que essa conversão de orçamento seja plena, seja realmente trabalhada. Eu estou aqui há 1 ano na empresa e há 1 ano a gente vem falando disso. Conversão de orçamentos. Orçamento a gente vê em todo canto, no WhatsApp, no setor online. A unidade do online hoje está batendo meta. Uma meta alta está batendo meta. Baraúna está batendo meta, entendeu? Então, é importante que os orçamentos realmente fiquem registrados no sistema para que vocês usem a mesma OS gerada. Exatamente, Raquel. Os orçamentos têm que ficar registrados no sistema. Eu sei que muitas vezes chega um paciente, quanto é um hemograma? A gente fala R$15, que é uma informação rápida, né? Mas aí, esse hemograma, a gente já pode puxar, por exemplo, um check-up básico. Ó, o hemograma é R$15, o check-up básico aqui é R$29,90. Ou seja, com o mesmo valor do hemograma, você consegue levar mais 6 exames, entendeu? Então, é muito importante que você tenha em mente como a gente vai vender. Né? A gente teve um treinamento de check-up com o Dr. Caio, que passou ponto a ponto sobre check-ups, sabe? Porque a especificação técnica do check-up é muito importante para a gente fechar a venda, que o cliente sente segurança que as nossas atendentes têm o domínio do que estão vendendo, entendeu? Sabem o que estão vendendo. Então, isso é muito importante. Quem não fez esse treinamento, tem gravado, certo? É interessante a Axadora passar esse retreinamento desse check-up e ficar como... Primordialmente, se eu estivesse no local de vocês, eu via aquele treinamento 1 vez por mês, pelo menos. Para eu saber o que é que eu estou vendendo para o paciente e eu conseguir alavancar minha unidade. Certo? Então, conversão de orçamentos é muito importante. O paciente chegou querendo um hemograma, ofereça um check-up básico, ofereça um check-up mulher. Tem que oferecer. Às vezes o paciente não sabe o que ele quer. A maioria dos pacientes chega na unidade, quando não tem requisição, ele não sabe o que ele quer. Então, eu vim fazer aqui uns exames para ver como é que está a minha saúde. Tem que indicar o melhor check-up para ele, aquele check-up que é bom, que vai dar vários resultados, explicar por que aquele check-up vai ser importante para ele, porque a avaliação médica daqueles resultados vai ser importante para o diagnóstico dele. Então, vocês têm que estar em mente sempre isso, certo? Eu sei que muita gente aqui faz isso, mas alguns ainda não fazem. Tem que ter esse manejo de vendas. A gente tem que entender que a gente trabalha por produtividade. Então, produtividade se chama proatividade, empatia com o cliente, você se comunicar de forma clara é muito importante. Certo? Esses dias chegou um cliente aqui no Kids que não queria assinar o termo de anuência. E Joquebed veio falar comigo, olha, ele não quer assinar, a gente deve que ir lá, explicar para o cliente, passo a passo, olha, você está assinando isso. Dê uma lida, porque isso aqui é realmente importante para a gente. Certo? Aconteceu comigo hoje, Aparecida. Um paciente queria fazer um hemograma para a filha, foi oferecer o check-up infantil. Exatamente, porque, querendo ou não, o hemograma ele vai dar um norte assim, de como está a saúde. Mas quando você consegue incorporar o hemograma com um exame de triglicerídeo, de colesterol, de cálcio, de zinco, para uma criança é muito importante, entendeu? Então, parabéns, Aparecida, que continue assim. Por isso, a Alexandria já alcançou a meta desse mês. Se não alcançou hoje, vai alcançar amanhã, né, Aparecida? Então, isso faz total diferença na unidade, certo? As unidades que trabalham com conversão de orçamento vem batendo meta com constância, né, certo? E aí a forma de se comunicar é muito importante, tanto presencialmente e mais ainda pelo WhatsApp, certo? Vocês precisam estar ligados no WhatsApp. Por mais que a gente tenha uma central aqui, certo? O call center, eu sei que muitas unidades ainda utilizam para falar com o paciente. Isso é errado? Não é, até porque a gente quer vender e quer trazer o paciente. Então aquele paciente antigo lá,
você pode mandar um oi para ele no WhatsApp. Quando você estiver sem poder atender, direciona para o call center para que essa venda seja fechada, certo? Não é venda, como eu vou dizer mais uma vez, não é call center contra a sede, contra o Kids, contra o Boa Vista, contra o Santo Antônio. É venda para o análise. O benefício tem que ser para o paciente e para a empresa, que aí todos sim todos vão ganhar. Tá certo? Pode passar, Yaxadora, por favor. Como é essa conversa no WhatsApp com o cliente? Acabei de falar sobre esse ponto, porque justamente puxa uma coisa com a outra, né? Eu já cheguei em unidades que eu sempre peço para ver o WhatsApp. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, eu vou olhar por conversa com o paciente. Algumas unidades apresentam a dificuldade de se relacionar pelo WhatsApp. A gente tem que entender que esse relacionamento em redes sociais é de suma importância para a gente fechar vendas. Evite ser monossilábica. Como é ser monossilábica, Vinícius? O paciente pergunta, está realizando check-up infantil ainda? Sim. Aí você responde com um sim limpo e seco. Onde fica a unidade? Tal coisa. Já tem que sempre responder e indagar o cliente a continuar a conversa. Está realizando check-up infantil hoje? Sim, nosso check-up infantil conta com esses exames, ele custa tanto. Você quer agendar para vir fazer quando? Deixa a opção para o cliente, já deixa uma pergunta a mais para ele, para que ele seja obrigado a lhe responder. Entendeu? Se a gente ficar respondendo monossilabicamente, sim, ok, venha, algo assim, uma letra só, uma palavra só, eles vão entender que a gente não está dando atenção suficiente, certo? Então, não ser monossilábica, tem que evitar isso. Evitar não passar a informação completa, tem que passar a informação completa, pessoal. Quem procura a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu falo isso direto para as meninas do marketing, tem que passar a informação completa, setor online também. Por quê? Porque se a pessoa ela está no conforto da sua casa, ela está querendo uma informação, ela quer uma informação rápida, ela quer uma informação completa, ela quer entender o que é que ela precisa fazer para realizar aqueles exames. Por mais que ela não venha amanhã, mas ela pode vir em fevereiro, vai contar para sua meta de fevereiro. Então é tudo galgando passo a passo, constantemente, certo? Você nunca deve responder um cliente por responder. Se você vê que não está com tempo, nem abra a conversa do cliente. Ou então, o ideal é o quê? Você abre a conversa, Vinícius, infelizmente não posso lhe atender agora, mas daqui a 10 minutos eu lhe retorno. E com 10 minutos você tem que retornar. Você tem que retornar porque o cliente precisa saber disso. Precisa saber que você vai estar dando atenção a ele. Esses dias nós tivemos um problema com a unidade do call center, que o nosso WhatsApp foi banido, né? Ainda bem que foi por poucas horas, a gente conseguiu recuperar. E no outro dia, quando voltou, tinha mais de 200 mensagens para as meninas responderem. E eu disse às meninas, sempre que forem responder uma mensagem antiga, peça desculpas. Desculpa por não ter respondido antes, estávamos com um problema técnico e agora a gente vai dar prosseguimento ao seu atendimento. Aí, de cara, o cliente que já estava insatisfeito com a demora na resposta, ele já vai ficar com o pé atrás, porque você vai entender. Clientes também entendem, certo? Então, a gente tem clientes que são realmente difíceis de compreender algumas situações, mas tem clientes que entendem perfeitamente. Então, a gente precisa estar fazendo aquele trabalho de empatia, de comunicação. Tem que ser sempre dessa forma. Evite ser monossilábico, não passar a informação completa e responder por responder. Faça atendimento atencioso, saudação inicial e final. A saudação inicial e final é de suma importância para um atendimento ser bem feito, tanto presencialmente como no WhatsApp. É dizer, bom dia, em quem posso ajudar? Olá, me chamo fulana de tal, vou atender você agora, eu preciso saber o que é que você precisa, né? E no final sempre, dá uma boa tarde, uma boa noite, um volte sempre, estamos aqui sempre que precisar, ser empático, né? Como eu sempre falo, o paciente que chega na nossa unidade é um paciente muito incerto, porque a gente não sabe qual é a emoção que ele está no dia. A gente não sabe, por exemplo, se ele está preocupado com uma doença, se ele está investigando ou está fazendo um pré-cirúrgico para que vá fazer uma cirurgia de risco. Então, tem todas as possibilidades. Ou pode ser aquele paciente que vem fazer para confirmar que a saúde dele está em dia. Mas todos os pacientes têm que ser tratados com empatia, com a comunicação clara, com cordialidade, é muito importante, certo? O cliente se sente bem falando com pessoas. Eu vejo muito nas unidades que as unidades têm mensagem automática. Aqui é a unidade da Maísa, a gente funciona de tal a tal dia. Aquela mensagem, o cliente já sabe que ele está falando com um robô, certo? Então, preciso que aquela mensagem, quando for enviada, no máximo 2 minutos depois a gente envia uma mensagem. Oi, em que posso ajudar? Oi, me chamo Clenice, sou da Maísa, aqui do posto da Maísa, o que eu posso ajudar? Tem que ser dessa forma. Não adianta ter a mensagem automática que a gente não saber utilizar, certo? Inclusive, a unidade do call center, eu já pedi para a gente retirar aquela mensagem automática que digite 1 para orçamento, digite 2, ali não direciona para nada. A gente não tem um funil ali. Entendeu? Então, está sendo uma mensagem grande que está só chateando os clientes, que é um dos motivos que a gente vai trocar o sistema do nosso call center, que é hoje a gente usa o ClickMassa, a gente vai implantar o NeuroChat, que é uma plataforma nova que está chegando, que tem um funil de vendas. Então,
no nosso call center a gente vai estar otimizando isso, a gente quer repassar para as unidades também, certo? Não adianta ter mensagem automática. Mensagem automática é bom para aqueles períodos, a pessoa falou no domingo, aí realmente ele vai receber uma mensagem automática que não está disponível no momento. Mas se for em horário de atendimento, horário de expediente, tem que ter uma resposta, tá certo? E sempre deixar claro o que a gente tem a oferecer. A maioria dos clientes que voltam para o análise é porque eles sabem que aqui a gente parcela em 10 vezes de juros, aqui a gente não conseguir maior para ele, aqui a gente tem exames de qualidade que vamos entregar no prazo, então o cliente precisa saber tudo que a gente tem a oferecer. Não adianta a gente dizer, ó, esse aqui é um check-up infantil, conta com todos esses exames, e não dizer quais as condições de pagamento, que a gente pode parcelar, que a gente pode dividir, certo? Check-up de R$100 a gente pode parcelar, até 10 vezes sem juros, pessoal, tem que ter sempre isso em mente. É claro que o paciente, muitos pacientes vão querer parcelar R$100 em 10 vezes, 10 vezes de R$10. Tem gente que é viciada em um parcelamento, mas tem gente que quer pagar logo aquela conta para ficar livre, né? Então a gente tem que sempre mostrar o que a gente tem a oferecer, certo? Nunca deixar o cliente sem resposta, tá certo? Vamos lá. Pode passar aí, Axel, por favor. Vinícius, queria falar aqui. Boa tarde. Pode falar, boa tarde. Falar com relação à mensagem automática que você citou, inclusive, não foi nem porque você citou daqui, mas é porque a mensagem automática daqui eu coloquei para ficar na hora fora do expediente, mas Sim. O telefone é doido, que mesmo de manhã, às vezes ele envia. Aí eu digo, Não. oh, meu Deus, aí tem dia que de tarde ele não envia, tem dia que ele envia, eu digo, que arrumação esse telefone tá, é doido. De vez em quando a gente passa por esses percalços, mas... Tanto é que eu coloquei até o número do call center, caso a pessoa precisasse, né? Fosse alguma coisa urgente. Exatamente, coisa urgente. Aí, porque assim, o problema, Clênis, não é nem a mensagem automática. O problema é a gente não dar atenção após a mensagem. Então a gente recebeu a mensagem lá, a gente responder lá 30 minutos depois, a gente pode ser que a gente esteja fazendo um atendimento, algo do tipo e tudo mais. E aí sempre explicar, né? Sempre explicar para o paciente, certo? Porque, ó, estava fazendo um atendimento e infelizmente não consegui lhe atender antes. Tá certo? Então, vamos lá. De olho na nossa concorrência. É importante estar de olho na concorrência? É importante, certo? Eu vejo unidade, por exemplo, do interior que não tem concorrentes, mas eu vejo unidade do interior que tem um concorrente na rua. Né? Então, é importante a gente dizer quem são nossos concorrentes, o que é que eles fazem, o que eles têm a oferecer, o que é que está dando errado lá que a gente pode melhorar aqui, certo? Esses dias a gente recebeu um relato de uma cliente que foi autorizar um Bradesco lá no Cassim e o procedimento do Cassim tinha mudado. Né? E aí ela veio para o análise e o análise resolveu. E ela fez um vídeo no story do Instagram marcando a empresa e mostrando onde o problema dela foi resolvido. Então isso é muito gratificante para a gente. A gente vê que a pessoa buscou um serviço de saúde e não foi bem atendida, e ela foi bem atendida no análise. Essa pessoa, prioritariamente, pro resto da vida, a não ser que ela tenha uma experiência muito ruim, mas pro resto da vida ela vem fazer exames no análise. Então, é esse tipo de cliente que a gente quer pegar da nossa concorrência. Lá em Areia Branca, por exemplo, eu tenho o Doutor Saúde numa esquina, eu tenho o Oitava Rosada na mesma rua e eu tenho um análise laboratório. E a gente lá é líder de vendas porque a gente consegue oferecer o melhor serviço, entendeu? Então, a gente tem que entender o que é que os concorrentes estão fazendo. Esses dias chegou a Oitava Rosada lá no aeroporto, não foi, Ítala? Vinícius, chegou um concorrente, lá tá lotado, lá tá fazendo a R$5, lá tá fazendo a R$8. Foi só a inauguração. E isso não impactou em nada nas nossas vendas, porque as nossas vendas continuaram no mesmo fluxo, na mesma quantidade, durante o tempo, respeitando a sazonalidade do tempo também, certo? E a gente passou lá o posto de coleta minúsculo, certo? Um cubículo, então abriu um Oitava Rosado lá no aeroporto, a gente ficou de olho também, tem que estar de olho nas concorrências. O Dr. Caio sempre fala, eu não tenho concorrentes, eu gosto sempre de dizer isso que eu não tenho concorrentes. Eu não penso da mesma forma que ele, eu penso que a gente tem concorrentes, a gente tem que estar sempre avaliando. E eu passo para ele quando acontece algo nos concorrentes que a gente precisa melhorar aqui para que não aconteça aqui também. Certo? Eu já vi muito gente reclamando do Cassim, da demora no atendimento, já vi muito gente reclamando dos laudos da Oitava Rosada que estavam errados. Então, isso eu tiro de exemplo ruim de outras unidades que eu não quero ter aqui no análise. Certo? Então, é sempre bom ter sempre esse conhecimento de quem é o nosso concorrente, né? Pois não, Joca, pode falar. Boa tarde a todos. Você falou aí sobre essa questão de concorrência. Eu lembrei que ontem mesmo uma paciente veio para fazer o exame de culpa de GH e ela falou que lá no Cassim não fazia na criança o exame, Sim. sabe? Aí, porque a criança tinha 6 anos de idade e lá não fazia. Lá eles têm acho que a idade é maior para fazer. E até eu já tinha dito a vocês bem antes para fazer um vídeo informando sobre esse exame,
como funciona para estar postando nas redes sociais, porque às vezes tem pacientes que já vão direto para o Cassim, talvez nem saibam que no análise faz, e ela ficou bastante satisfeita porque o doutor Caio já tinha até deixado a observação comigo que lá a gente faz a partir de 4 anos de idade, pesando a partir de 15 quilos, já faz esse exame. Então, ela tinha uns exames pelo Bradesco, aí já deixou autorizado e já pagou pela CUF, e já vem terça-feira para fazer. Então, já foi um paciente que a gente conquistou para o análise, né? Então, era só essa observação que eu queria colocar e lembrar de fazer um videozinho sobre a curva de GH para postar nas redes sociais. Sim, é muito importante, porque a gente tem que mostrar um diferencial, né? Ou seja, a gente já detectou que um diferencial nosso da curva de GH é que a gente faz exames em pacientes de baixa idade e com um peso mais baixo do que o Cassim faz. Eu acredito que no Cassim faz a partir de 7 anos, né? Ou é 8 anos, algo assim. E aí a gente já tem essa informação, então a gente vai trabalhar o nosso cliente para que repasse essa informação com mais clareza, né? Então a gente vai trabalhar nas redes sociais, a gente pode trabalhar em rádios, divulgações. É um exame que é considerado um exame de médio custo, mas é um exame que é difícil de ser encontrado, então não é todo laboratório que faz, né? Tem que ter um acompanhamento do médico e tudo mais, e a gente está retornando a fazer esse exame, porque aqui a gente tinha a doutora Regina que acompanhava, e agora a gente está tendo outro médico para acompanhar, né? Então é muito importante, pessoal, estar de olho na concorrência sim, né? De vez em quando as meninas lá de Areia Branca falam, ó, lá na oitava está fazendo exame há tanto. Eu sei que é só fogo de início, não tem como se sustentar você fazer hemograma e glicose e colesterol por R$5, os 3 juntos, né? É impossível isso aí. Eles fazem isso para tentar atrair, mas essa atração que eles fazem, consequentemente, não tem a qualidade. Então, o cliente vai pagar uma vez e não vai mais lá, porque ele não dá a qualidade que o cliente precisa, certo? Então, estar de olho na concorrência é bem importante para que a gente consiga se adequar a cada unidade, porque a unidade do BH tem seus concorrentes, a unidade do Santa Delmira tem seus concorrentes, a unidade de Jardim de Piranhas, de Patu, de Macau, sempre vamos ter concorrentes diferentes e a gente precisa estar sempre de olho neles, né? Pode passar, Gabriela, por favor. A experiência do cliente, como eu falei antes, né? A experiência do cliente é um tópico muito em alta no mundo inteiro, não só no Brasil. É tanto que a palestra que a gente teve na nossa convenção foi focada estritamente na experiência do cliente. E isso inclui até o estacionamento que o cliente não acha aqui no análise, por exemplo, entendeu? Então, tem cliente que, eu particularmente, eu vou em um local, eu priorizo mais aquele local que tem estacionamento, principalmente no centro de Mossoró. Então, se eu quero comprar alguma coisa, se eu vou procurar estacionamento, eu vou naquele local que é mais provável que tenha, entendeu? Então, isso é muito importante. É uma experiência minha como cliente, que eu vou até aquela loja porque lá o estacionamento está mais fácil, entendeu? Então, desde a chegada da unidade até a saída, a experiência do cliente tem que ser plena, tem que ser total. Um bom atendimento, resolução de problemas, indicar o melhor check-up, oferecer os benefícios que a análise tem, saudação inicial e final e otimizar o tempo de espera, certo? A gente está fazendo de tudo para que a nossa sede não tenha muito tempo de espera, né? Agora a gente vai ter a nossa coleta express, que é quando o paciente ele já vem agendado, já vem para o carro, coleta dentro do carro mesmo e sai, certo? No nosso estacionamento, certo? Então, nas unidades que são perto de UBS, geralmente as meninas vão fazer coleta na UBS, na UPA, certo? Isso aí não impacta negativamente na unidade. Pelo contrário, impacta positivamente, porque o cliente vai ter a experiência de que o análise está sempre preocupado com a saúde dele. E o nosso lema é sempre perto de você. E não é perto pela localização, porque é perto do cliente, é perto da empatia, de entender realmente o que o cliente está precisando, certo? Então a gente precisa realmente que isso seja pleno, a experiência do cliente tem que ser total, né? O cliente está esperando muito, vê que ele está um pouco insatisfeito, chega lá, conversa, só minha querida, me desculpe pela demora, a gente está tendo um probleminha aqui no nosso sistema, ou explica o fator mesmo, seja bem claro. Está tendo muito atendimento aqui, o dela é plano de saúde, vai demorar um pouco mais, mas daqui a pouco eu lhe atendo. Não se preocupe que eu vou fazer de tudo para que o seu atendimento seja pleno. Então, tem que ter sempre essa conversa com o paciente. Nas unidades do interior, nas unidades dos bairros, eu noto muito que o cliente é muito bairrista. Aquele cliente que vai lá, que gosta do atendimento, né? Aquele cliente que vai lá no Dom Jaime, aquele cliente das Malvinas, aquele cliente do Sumaré, que vai lá, é bairrista, eu vou aqui nesse laboratório que está no meu bairro, a pessoa se sente privilegiada por ter uma análise no bairro. Então, ele tem que ser tratado com clareza, tem que ser tratado com cordialidade, tem que estar sempre indicando para ele o melhor check-up. Como eu disse mais uma vez, o que você não oferecer, você não vai conseguir vender. Então, se o cliente chegou com um hemograma com plaquetas, ofereça a ele um check-up completo,
para ele cuidar da saúde, para ele ver como é que tá as taxas de colesterol, de triglicerídeo, de glicose, avaliar a anemia, avaliar a hipertensão, entenda realmente a necessidade do cliente e indique o melhor check-up, porque isso, além de aumentar nossas vendas, aumenta o nosso ticket médio também, tá certo? Porque, consequentemente, os clientes vão estar tendo mais exames, estão fazendo mais exames, consequentemente, deixando mais dinheiro no análise, tá certo? Pode falar, Joque. E outra coisa, às vezes o pessoal vem só com a requisição com hemograma, por exemplo, né? E como eu sou lá do Kids, vem muitas vezes crianças só com hemograma. Aí Isso. tem pais que acham que vem colesterol, glicose, esses outros exames inclusos, né? Então, sempre que vem, eu explico que não vem e ofereço o check-up infantil, por conta justamente já que a criança está em jejum, aproveita e já faz uma coleta só, e muitas vezes é difícil não ter um pai ou uma mãe que não queira o check-up. E esses dias mesmo já vendi muito bem aquele de R$100, porque também já é um check-up bem vantajoso, né? Com certeza, exatamente. Era só essa observação. O check-ups é o nosso combo de exames, é o nosso produto, é o que a gente vende. A gente não tem como, por exemplo, vender um exame como hemograma, por exemplo, divulgar a venda de um hemograma. É muito ruim de divulgar. Então, o análise foi pioneiro nisso aqui, inclusive em Mossoró, de trazer esses check-ups, esses combos de exames com preço acessível que o cliente consegue pagar e que ele consegue ter uma visualização melhor da sua saúde, né? Então, o análise foi pioneiro para cá, outros cantos copiaram, o Plasma copiou, né? Não sei nem se o Cassim tem check-up, não. Acho que o deles é mais uma coisa mais de requisição e tudo mais. Mas o check-up, por ser popular, que a gente popularizou aqui em Mossoró, que a gente tem esse serviço aqui, a gente consegue vender bastante, né? Então, nossa meta de venda de check-ups é vender cerca de 1.000 check-ups por mês, né? Então, é uma meta bem significativa, mas que a gente vem alcançando porque tem muita unidade que vende. Santo Antônio é uma unidade que vende muita meta, vende muito check-up. Areia Branca vende muito check-up, então tem muitas unidades que vendem mais check-ups, aeroporto também, certo? Então isso é muito importante para que a gente aumente não só o faturamento da empresa, como a gente ofereça um benefício a mais para o cliente, né? Que explique com clareza que só o hemograma não vai dar as taxas que o cliente precisa, entendeu? Pode passar aí, Axadora. Geração de clientes em potencial e prospecção. Esse ponto é muito importante também. Você identificar a base de clientes atual. Qual cliente você atende mais? É idoso? É criança? É gestante? Cada unidade tem uma peculiaridade, tem um gênero diferente de atender, né? Identifique e classifique os clientes em potenciais, né, que a gente pode ver, e agende o pós-vendas, né? O cliente falou com a unidade, e posteriormente a gente entrar em contato com esse cliente para ele retornar para a gente, isso vai gerar venda, que é justamente a conversão, é o pós-venda, é a conversa, é a gente dizer, e aí, realizou seus exames? Venha. Ou então você conhecer aquele cliente que fez exames há 6 meses atrás e mandar uma mensagem para ele, seus exames já estão precisando ser renovados, né? Mostra uma atenção total e por o valor ser baixo, o valor de exame não é caro, gente. Cliente adora exame, inclusive paciente gosta mais de exame do que no médico, porque ele acha que aquele exame vai mostrar para ele o que o médico tem a oferecer, o que o médico vai dizer. Porque muitas vezes a gente se depara com aquela pessoa que diz, eu lá vou para médico, o médico só fala a mesma coisa, entendeu? O médico vai dizer coisa que a gente não entende. Então as pessoas preferem exame. Então, a gente aguçar essa curiosidade deles de entender como é que funciona a saúde deles, como é que está, certo? Isso é geração de clientes em potencial. Pode falar, Thalita, por favor. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Sobre você estava falando ainda há pouco sobre a questão da concorrência, né? Já aconteceu existe um exame, que acho, se não me engano, é o índice de Roma, que ele não autoriza por alguns planos de saúde. E teve uma paciente que já fazia alguns exames com a gente e tudo mais, e quando eu informei para ela que não autorizava esse exame, ela foi atrás do Cassim. E lá no Cassim informaram que autorizavam. Só que a gente sabe que não autoriza. Então, o que é que eles disseram? Que se ela conseguisse uma requisição médica, acrescentando mais outros 2 exames, eles conseguiam fazer o índice de Roma. Aí, na mesma hora, eu falei com o faturamento. Falei com a Vanessa, falei com as meninas, aí mandei tudo bem direitinho, explicando o que é que ela tinha falado. Aí a Vanessa, não, deixa eu ver aqui, eu sei que resolveu que conseguiu fazer a mesma coisa pela paciente, aqui estando com a gente. Então,
Na mesma hora eu liguei, falei com ela, disse que se ela quisesse, a gente já autorizava, ela vinha somente coletar, ela mandava o token, não precisava nem ir lá na unidade. Sei que resolvendo tudo, ela conseguiu e fez lá no laboratório. Mas, quer dizer, se às vezes a gente só se acostumar ali de não autoriza, pronto, e não ir atrás, que era só um cálculozinho que deu para encaixar e não perdeu. Foi um Bradesco, se eu não me engano, na época, de quase R$ 800. Então, foi uma venda que a gente não perdeu de maneira alguma, né? Exatamente, e é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar justamente para não perder vendas. E cliente em potencial, muitas vezes o cliente está na sua unidade, e aquilo ali é um cliente em potencial e a gente não aguça a curiosidade dele. Como é que funciona? Chega um casal e um filho, o filho vai fazer o exame. E a gente não fala, por que você não faz logo seus exames? Nós temos um check-up aqui de R$ 100, com 14 exames para a mulher, voltar totalmente para a sua saúde. O cliente vai fazer, ele vai estar interessado. Se ele está lá com a filha dele, ele vai aproveitar a viagem para fazer, entendeu? Se ele não puder, pelo menos ele sai de lá com a informação de que lá faz, e que lá tem condições especiais, dá 10 vezes, passar de 10 vezes sem juros, dá desconto, entendeu? Então, o cliente tem que sair com todas as ofertas que a gente tem, todos os benefícios que o Análise tem. A Edinalva colocou aqui, sempre se colocar no lugar do paciente. Muitas vezes o paciente está doente, o psicológico abalado, e tem um atendimento ruim, ele não volta mais nunca. Isso é verdade. É a questão da empatia. Né? A gente fez quem fez o curso de líderes do Pardini, né? do Lábito Pardini, lá ele fala muito sobre liderança. A liderança, hoje, a empatia é um dos pilares fundamentais para a liderança. Você se colocar no lugar de outra pessoa. Isso impacta totalmente nas vendas também. Você se colocar no lugar do paciente, você atender aquele paciente como se fosse um paciente da sua família, é de suma importância para que o paciente tenha uma experiência boa. Tá certo? Pode passar aí, agora, por favor. Ferramentas offers de venda. Isso aqui está sempre disponível para vocês, tá, pessoal? É só vocês solicitarem, conseguirem uma pessoa, porque, por exemplo, principalmente no interior, a gente não consegue carro de som em todos os locais. Mas a gente está constantemente fazendo carro de som em Macau, a gente está ativando carro de som em Guamaré novamente, que são unidades que estão precisando desse marketing off, são unidades que na cidade o pessoal gosta mais do marketing boca a boca. Lá em Pau do Ferro também a gente já fez. Rádio, divulgação em redes sociais e conversão. Essas ferramentas off, vocês podem solicitar para mim ou para Vinícius Dantas. Estou precisando de uma panfletagem na feira. A gente manda os panfletos. Se você mesmo quiser ir para fazer, vai lá, faz, conversa. Isso dá muito retorno. No início do ano de janeiro, eu botei uma foto da unidade de Açu 2, fazendo panfletagem lá em frente ao Detran, em Açu. Divulgando toxicológico, divulgando o que o pessoal precisa fazer, divulgando exames. Certo? Isso está dando um retorno positivo, porque a Açu 2 está batendo meta no mês de janeiro e vai alcançar a meta agora no janeiro de 2024. Então, nada é por acaso. A unidade não atinge a meta porque lá os clientes já estão fixos lá. Não. A unidade atinge a meta pelo trabalho que vocês fazem. A unidade atinge a meta porque vocês estão lá vendendo, vocês estão atendendo, vocês estão de frente para o paciente, entregando resultado. Então, é todo um conjunto que faz a unidade bater meta. Certo? Então, carro de som. A gente pode solicitar carro de som? Pode solicitar carro de som. A gente tem uma cota aqui de trabalhar carro de som, de marketing off, mensalmente, que a gente precisa utilizar. Certo? A gente está fazendo, por exemplo, agora carro de som na abolição 1, porque vamos abrir uma unidade nova. Estamos fazendo em Macau, Guamaré, Pau dos Ferros, Açu. A gente está sempre fazendo carro de som nas unidades que precisam de mais atenção. Então, Vinícius, traga o carro de som aqui para a unidade do BH2. A gente vai providenciar 15 horas de carro de som para a pessoa fazer lá uma semana ou 2 semanas de divulgação, certo? Lá em Macau, o fornecedor que a gente tem, ele é muito bom. Ele faz carro de som e ele desce para ficar panfletando na feira. Então, isso tem trazendo um resultado bacana. Esse cara, por exemplo, ele faz carro de som com a gente desde agosto. Todo mês a gente manda dinheiro para ele. Ele sabe que aquilo ali é o trabalho dele também. Então, engajar esses nossos fornecedores também é muito importante, certo? Rádios, nós temos rádios em praticamente todas as cidades. Temos em Caraúbas, em Patu, em Areia Branca, Pau dos Ferros. Então, a gente tem que estar sempre junto com vocês nessas ferramentas off de venda. Agora, uma ferramenta off que vende muito é a panfletagem pela própria funcionária. Então, é pegar um sábado ali. Sábado aqui em Mossoró, praticamente todo mundo trabalha porque tem o rodízio da sede. Então, eu estou lá em Pau dos Ferros. Rapaz, esse sábado de manhã, em vez de eu descansar, eu vou dormir até 8 horas e sair daqui e vou panfletar no centro. Isso vai trazer retorno para a sua unidade na próxima semana, entendeu? Falei Pau dos Ferros como exemplo, mas pode ser Patu, pode ser Macau, pode ser qualquer local que isso vai dar. Nossos panfletos são bem chamativos, bem atrativos. Tem o preço lá, que é importante, que o cliente quer ver preço, certo? E a pessoa vai dizer, vou fazer lá essa semana. Nossas blitz, quando a gente faz, a gente sempre tem um bom retorno. Fizemos uma blitz agora em Tibau, que entregamos mais de 300 kits, certo? Kits com um panfletozinho do check-up, com amendoinzinho, com confeito.
certo? Com um saquinho de carro, né, para colocar em carros, divulgando nossa unidade nova de Tibau, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso também. Então, essas blitz, a gente está sempre agendando. Vamos ter uma blitz agora na abolição para a inauguração, certo? Nossa amiga Jane aqui, que é de Severiano Melo, solicitou uma blitz lá em Severiano Melo para a gente fazer a nossa coleta zona rural, que a gente vai dia de sábado para uma cidade que a gente não tem unidade e faz uma coleta lá já agendada, certo? Então, tem uma cidade próxima de onde você mora, que você conhece muita gente, quiser agendar, a partir de 5 exames, 5 check-ups aí, 6 check-ups, já vale a pena a gente ir fazer, certo? É muito importante isso também. Pode falar, Gessilane. Eu quero a Blitz de Serra do Mel, viu? Blitz de Serra do Mel. Ano passado a gente foi fazer a Blitz de Serra do Mel. Um dia choveu, o outro dia o carro deu prego, o outro dia teve uma festa, era feriado. A gente não podia fazer. Então a gente vai ativar essa Blitz aí, viu, Gessilane? Oi, Aparecida. Eu faço isso aqui na minha cidade. Eu trago as coisas, coleto tenho muitos pacientes aqui na minha cidade. E levo para Alexandria. Exatamente. Aparecida, você está num foco ali naquela. Quando eu visitei a CIED, eu fiquei impressionado a quantidade de pacientes que a CIED recebe. Ela recebe pacientes não só de Alexandria, recebe de todos os locais. Então, você trabalhando para me ali... fazer de Patu, Panema, faça aqui o orçamento, aí eu pergunto de onde é, e diz de Patu, Panema, porque tá tendo muita gente dessa região aí, pelo SUS lá. Antônio Martins ali, né? Já pega Antônio Martins também. É todas as cidades do Rio Grande do Norte. Exatamente. Ali recebe muita gente. Inclusive recebe gente da Paraíba também. O Iraúna, já vai gente fazer gente lá do Iraúna. Exatamente. Então, ali o foco, lá na CIED, pessoal, para vocês que não estão entendendo, a gente tem uma posto de coleta dentro da CIED, que é lá em Alexandria. Então, lá é muita gente, atendimento médico lotado. Então, lá é perfeito para a gente panfletar lá, conseguir fazer alguns exames. Quando eu fui lá, a Aparecida já tinha saído, que era depois de 11 horas. Eu ainda panfletei lá para o pessoal disse, não, vou fazer. Tá aberto amanhã? Tá aberto amanhã. Vai lá e faz, entendeu? Então, isso é muito bom para a gente converter o orçamento também. Trabalhar junto com clientes de clínica, certo? Então, ferramentas novas de venda estão disponíveis para vocês, além da Zon, certo? As ferramentas online que a gente fala é postagem em redes sociais, a gente está sempre acompanhando, a gente pede que vocês postem justamente porque vocês têm um alcance maior na cidade do que o próprio análise, certo? Então, impulsionamento também. Vinícius, faça um tráfego pago aqui de teste de Covid, que está saindo muito esses dias. A gente vai fazer lá um impulsionamento só para aquela região, entendeu? Para aparecer como patrocinado. Então, a gente tem essas ferramentas disponíveis para vocês. Podem falar comigo que a gente agenda na programação, tá certo? Eu disse lá, eles vão programar, assim, a Blitz de Serra do Mel, tá bom? Qualidade atrelada a vendas. É preciso alinhar as duas vertentes. Foco na qualidade, mas sem perder o nosso potencial de vendas, certo? Então, é preciso alinhar as duas vertentes, sim. A gente, às vezes, recebe reclamação do pessoal da qualidade porque um tubo veio errado, coletamos um tubo errado, um soro, era um EDTA, foi no soro. Isso acontece. Erros acontecem até porque a gente trabalha com seres humanos, certo? O que a gente não pode é persistir nesse erro. Então, se foi feita uma orientação para vocês da qualidade, que foi um erro, mas amanhã eu não vou errar. É esse pensamento que a gente tem que ter. Que eu trabalho dessa forma. Quando o Dr. Caio vem reclamar comigo aqui de alguma coisa, amanhã eu não vou fazer a mesma coisa que ele reclamou. E olhe que ele é bem exigente. Então, não só eu, como o Racane também, como o Vinícius Dantas, que está na manutenção, o RH. Então, a gente trabalha dessa forma aqui, e é isso que a gente quer passar para as líderes e passar para vocês também. Trabalhar sempre focando em melhorias, certo? Sempre sem repetir erros, sem postergar, sem a gente melhorar no período e depois voltar ao normal errando novamente. Isso aí é erro que a gente identifica pessoas dessa forma, e essas pessoas posteriormente vão acabar sendo desligadas da empresa porque não se adequam ao nosso padrão, tá certo? Então, trabalhar com atenção. Vocês trabalhando corretamente, além de vocês ajudarem a empresa a bater suas metas, além de vocês serem gratificados por isso, vocês mantêm o seu emprego, porque, eu digo a vocês, um conselho que eu dou a todo mundo, não queira ficar no mercado do trabalho nesse ano de 2024. Vai ser um ano muito difícil em questão de emprego e a gente tem que valorizar o nosso cada dia mais, tá certo? Pode passar aí, Axadora, por favor. Convênios são peças-chave para atingir as metas. Sim, convênios são muito importantes. Então, pessoal, a gente tem, por exemplo, o Saúde Caixa. Saúde Caixa é um convênio de plano de saúde apenas de funcionários da Caixa Econômica. Então, se sua unidade tem Caixa Econômica, não custa nada você ir lá fazer uma panfletagem. A gente atende Saúde Caixa, atendemos esses convênios, porque a gente vai mostrar para eles que eles têm como gastar aquele benefício que ele tem da empresa. Né? Temos também o CAMED. O CAMED, se eu não me engano, é do Banco do Brasil. Eu não sei, tem CAMED e CACI, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Então, visitar essas agências bancárias também é muito importante, levar um brindezinho. Eu e Vinícius, toda vez que a gente vai numa cidade fora, que a gente vê que tem Banco do Brasil,
A gente dá um brindezinho lá para os gerentes, para os funcionários, para indicar que a gente está tendo aquele convênio, certo? Então, convênio é muito importante. Pois não, Ítalo? Queria que vocês fizessem uma visita, sabe aonde? No Aonde? posto de saúde aqui do aeroporto, que A gente nunca foi feita uma visita. A gente Aqui, fez você uma blitz acredita? aí no posto de saúde com vocês. Blitz Novembro Azul. E porque a irmã de Júnior disse que não tem um café daqui lá. A irmã de Não. Júnior é feita. A irmã, inclusive, ela estava lá quando a gente foi. Ela disse: eu sou irmã do Dr. Júnior. A gente estava lá fazendo check-up, exame de PSA. Lembra? Fizemos em novembro Lembro. lá. Mas só que daquela blitz, você sabia desse tempo todo que eu tô aqui, só teve aquela blitz do homem. Foi? Exato, nunca foram fazer uma visita para as médicas de lá. Às quando eu ia com o meu menino, que eu falava com a doutora Mariana Jales, que ela até já saiu daí, já não é mais nem ela, já é outras médicas. E a gente trabalha muito BS, inclusive, que a gente tem até agora uns cartões de 20% de desconto para UBS. A gente deixou ontem na UBS da Estrada da Raiz, deixamos na do BH2, do Inocop, do Planalto e do Redenção. Então, vou incluir o aeroporto nessa rota, viu, Ítala? Já coloquei aqui também para a gente incluir esse trabalho junto com os médicos. É muito importante isso aí, certo, pessoal? Ficar de olho nas licitações da prefeitura. Se você ouvir burburinho na sua cidade que tem licitação para exame laboratorial, entre em contato com a gente urgente para que a gente consiga participar, certo? Hoje a gente tem licitações ativas em Rafael Fernandes, que beneficia Pau dos Ferros, temos Tibau, Icapuí, São Miguel, Guamaré, Jardim de Piranhas, e tem outra que eu estou esquecendo. Mas a gente tem convênios ativos também nessas cidades que a gente recebe o valor da prefeitura, entendeu? Então, ou seja, a prefeitura autorizou lá alguns exames, o paciente vai lá na unidade fazer aqueles exames que a prefeitura autorizou e a prefeitura paga uma análise. O faturamento vai para a unidade, certo? Luciana, e tem também a UBS ali para todos da Cantina Azul, para os lados da Cantina Azul. Tem a UBS ali também, né? Que a gente fez ali da UBS do Cantina Azul, ali no BH. Não, no aeroporto. Thalita botou no Liberdade também, a médica ajuda muito. Ela já coloca na requisição check-up idoso. Então, perfeito. A gente vai mapear essas UBS que estão próximas às nossas unidades, que a gente fez um trabalho piloto, o Dr. Caio pediu para fazer um trabalho piloto de acompanhamento dessas UBS, agora a gente quer expandir. Consequentemente, vamos expandir para esses locais. A unidade do Van Rosado também tem uma UBS lá no bairro, que a gente fez uma ação lá do Outubro Rosa, bem bacana também, certo? Então, a unidade lá do Dom Jaime, Deus Amar levantou a mão, os médicos indicam muito paciente para a gente, certo? Da UBS. Pode falar, Deus Amar. Deus Amar, quer falar? Boa tarde. Boa Tá tarde. ouvindo? Tô. Eu queria falar sobre duas coisas. Um é o convênio do Sind Saúde. Sim. Que é um desconto muito bom, e a gente abrange várias cidades, como Baraúna, Areia Branca, Grossos, Upanema, Caraúbas, Apudi, todas essas cidades entram na regional de Mossoró. Okay? Aí é só ir nas unidades do Estado, nos postos de saúde, explicar, porque é um desconto muito bom para o servidor do Estado. Exatamente. E outra coisa é o preventivo. Era muito bom a gente falar com as enfermeiras dos postos, explicar que se a pessoa colhe o preventivo na unidade, demora demais. E a gente, o tempo é bem menor. Aí o valor é bem acessível. Colhe no posto e traz a lâmina para a gente. A gente recebe muito no Dom Jaime. Porque eu digo às agentes de saúde, eu converso. Às vezes tem uma urgência de uma paciente, que a médica quer logo o preventivo. Aí uma análise sai bem rápido. É bem legal o resultado. Exatamente. É mais rápido. Trabalhar esses convênios, essas parcerias com o UBS é muito importante. A UPA do Inocop fica do lado, era bom ir lá. Exatamente, Bárbara. A gente deixou aí na UBS do Inocop. Nas UPAs, pessoal, a gente não tem muito acesso porque os médicos eles são muito rotativos. Não é o mesmo médico, entendeu? Sempre. Nas UBS tem sempre aquele médico atendendo lá todos os dias, que é os postinhos de saúde. A gente trabalha muito com postinho de saúde, certo? Tinha um paciente que ia para o posto que a Oitava Rosada tinha quando eu trabalhava lá, Luciana. Quero blitz aqui em Patu, também no sábado de feira. Olha aí, Aline, vamos marcar essa blitz também, certo? Patrícia, sobre a visita lá no BH2, Patrícia, a gente está sempre fazendo. A última visita que a gente fez foi no final de dezembro, que a gente entregou o brinde para os médicos. Inclusive, aí é doutor Tiago e doutora... Esqueci o nome dela, é um nome curtinho o nome dela. Mas que sempre nos recebe muito bem, a gente, inclusive, já fez ações junto com o BH2 e a gente está sempre com eles aí também, tá certo? Mas nada impede que vocês, por exemplo, tirem um tempinho para ir lá panfletar enquanto o pessoal lá está lotado. Vê que está lotado lá, vai panfletar lá, que lá tem muito atendimento, muito pediátrico, inclusive.
A UBS do Inocop mesmo, porque muita gente vem de lá fazer orçamento, acho que o panfleto ajudaria muito. Vocês podem deixar panfletos lá também, certo? Como fica vizinho aí, vocês podem pegar o panfleto, deixar lá, entrega lá na recepção, ó, esses panfletos aqui são os nossos exames que a gente faz. Se vocês quiserem divulgar aqui pra gente, pode mandar pra gente que a gente entrega um prazo melhor e tudo mais, entregar panfleto direto para os pacientes, certo? A UBS do Planalto também a gente sempre faz isso, certo? O posto de saúde da abolição fica próximo à unidade que vai ter, apesar de lá já ser a abolição 2. O posto de saúde da abolição é aquele posto Conchita Ciarline, que fica ali na Rua do Cândido, só que lá na frente, né? Fica próximo da unidade da gente mesmo. Vamos fazer um trabalho lá. Pode falar, Ítala, por favor. Aqueles panfletos, é porque a gente só tem os panfletos dos check-ups de 50, né? E Sim, a gente, aqui no aeroporto, está dependendo muito do idoso, porque o paciente chega com os exames, aí, às vezes, a maioria, né, dos idosos são bem carentes, aí a gente encaixa num check-up idoso, aí vai colocando de fora a parte, e ele sempre diz assim, eu tenho uma irmã, eu queria levar para um panfleto desse. Só que, às vezes, eu já imprimi, muitas vezes, ele preto e branco. Só que se ele tivesse, pelo menos, ele pequenininho, de todos, assim, o panfleto de cada um deles pequenininho, o check-up infantil. A gente só percebeu que estava faltando aqueles exames porque a gente foi conferindo tudo em um por um. Principalmente a que está aqui comigo agora, ela tem um toque, eu acho, porque ela só fez cabelo depois que ela vai achar um por um. É essa forma que a gente tem que trabalhar. Do check-up. Aí a gente vai levar para a irmã, e a gente não tinha, entendeu? O check-up. Isso, a gente vai fazer uns novos panfletos agora, inclusive o Dr. Caio quer focar mais nos check-ups master, porque a gente focou muito nos de R$50 e deixou um pouco os de 100, né? Não tem panfleto. A gente tem aquele cardzinho que a gente tem bastante unidade, inclusive eu peguei muitas hoje lá no Dom Jaime, aqueles cardzinhos que é todos os check-ups juntos, que é um encarte. Né? Aqueles encartes a gente vai estar separando e mandando para cada unidade para a gente começar a divulgar também ele em massa, porque lá tem todos os check-ups, inclusive, certo? Então, vou fazer uma programação para enviar para todas as unidades, e enviar muito mesmo, para que a gente divulgue bastante isso aí, porque aquele encarte vende muito. Porque a pessoa lá vê tudo, vê o que ele precisar, certo? Fica de olho na pode falar, Santos. Boa tarde. Boa tarde. Todo ano, assim, no mês de janeiro, eu faço visita nas UBS, no posto de saúde aqui do Sumaré. Estava marcado para me fazer uma visita lá sexta-feira. Só que você já está falando que vai ter os panfletos, né? Vai vir mais panfletos. Eu posso deixar para amanhã, Doris, para você entregar lá. Pronto. Tá certo? Aí, não sei se você está sabendo que aqui no Sumaré vai abrir também o UBS, você sabe, né? Eu sou morador daí agora, eu fiquei sabendo. Isso. E lá já está bem... Já está bem avançado. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz também com o engajamento de todas as recepcionistas por essas vendas de check-up. É muito importante. Porque, assim, as pessoas geralmente eles chegam, de vez em quando chega cliente querendo fazer um check-up diretamente. Mas, na grande maioria, é oferecido diretamente pela recepcionista. Exatamente. Eu tenho esse exemplo aqui com Thalita, né? A gente tem uma comunicação muito boa. Eu até quero aqui parabenizar essa nossa... Não é nem parabenizar, é agradecer a ela por esse companheirismo que a gente está tendo aqui no Sumaré, porque isso conta muito, porque vender é ter esse relacionamento não só com o cliente, mas também com a equipe que está com você lado a lado todos os dias. Então, assim, graças a Deus, a gente não está ainda perto de bater a meta, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Se Deus quiser, a gente vai buscar e a gente vai conseguir bater essa meta. Mas, de coração, assim, eu fico muito feliz com todas as unidades, assim, com esse aumento da meta que teve agora. Mas está todo mundo, assim, bem engajado. A minha teve aqui, o Manuel teve aqui esses dias. Uma pessoa muito boa também. Tem uma vontade imensa, ela gosta muito também de trabalhar com vendas, e é muito bom. A gente só bate meta se a gente gostar de vender. E a gente só gosta de vender, a gente só vende se tiver um bom relacionamento com o cliente. Um bom relacionamento com o cliente. E é isso. Eu quero com certeza, Doris.
pelo espaço, e eu vou esperar os panfletos, porque eu tenho que ir na UBS ainda esse mês, viu? No posto de saúde. Maravilha, eu vou deixar para vocês os panfletos. O de Mossoró eu já consigo deixar praticamente todos amanhã e sexta. Né? Os do interior eu preciso enviar, preciso deixar separado. Mas eu já vi que tem esses panfletos lá no Dom Jaime, no Almoxarifado de lá, eu vou pegar para a gente fazer essa divulgação em massa também. E ajudar vocês também a estarem divulgando também. Porque a gente dá a isca para vocês pescarem. Então vocês têm que ir atrás também, certo? Não deixe tudo aqui na mão da gente, que a gente já tem muita tarefa, muita coisa para fazer, do marketing, de marketing off, impulsionamento, certo? Então, vocês se ajudem também, certo? Empresa gera resultado, certo, pessoal? Então, hoje eu tenho uma empresa aqui, por exemplo, ela envia cerca de R$5.000 para a unidade de pendências, que foi uma empresa que fechou ano passado, consequentemente alavancou as vendas da unidade de pendências. É uma empresa que é um plano funerário lá de pendências, Viva Assistência é o nome, que cada funcionário, cada cliente da Viva Assistência, ele tem 20% de desconto no uso dos exames do Análises. Então, o cliente da Viva, por ele saber que ele tem esse benefício, ele vai fazer os exames com a gente. Consequentemente, alavanca muito a unidade. Então, a unidade que tem uma meta de R$10.000, né, 50% da meta está sendo vendido pela empresa que a gente fechou. Então, se vocês conhecerem alguém que tem empresa grande, que a gente consiga fazer um periódico lá, consiga fazer um plano lá, certo? A gente está sempre junto com o pessoal das empresas. Thalita colocou agora. Vinícius, o bairro Cidade Alta está em muito crescimento. Poderia ser realizado uma blitz por lá. Exatamente, Thalita. Eu estou morando por lá, inclusive é um bairro que está desenvolvendo bastante, tem de tudo já. Gosto bastante. A gente pode alinhar uma blitz por lá para fechar com nossa unidade do Sumaré. Certo? Indique sempre empresas ao nosso setor comercial, sempre indicar empresas, certo? E fechar parcerias para alavancar as unidades. Essas parcerias com o UBS, empresas, com prefeitura, se a gente conseguir, né? Isso aí é ponto crucial e ponto-chave para que a gente desenvolva. Então, se tem uma UBS próximo da sua unidade, se tem uma UPA, tira um tempinho, pelo menos uma vez na semana, para panfletar lá. Pega os panfletos, vai entregando, sou do Análise, tô com uma condição boa aqui para vocês. Vocês que são via da UPA, que tem 20% de desconto, pode dizer que tem 20% de desconto, para a gente converter esse pessoal que está lá a vir na nossa unidade, tá certo? Quem está com a mão levantada, Análises João Rosado, pode falar. Vinícius, falar a respeito dessa parte de convênio que a gente emitiu a circular essa semana, né? Sim. Sobre convênios, que é o quê, pessoal? Aquela circular, ela nada mais é do que atendimentos de terceiros, né, que não são conveniadas ao plano de saúde, e aí alguma pessoa titular quer ou vem com a pessoa na prerrogativa de que o outro faça exames utilizando a carteirinha dela, né? Essa prática é totalmente extinta, não é para ocorrer. Plano de saúde só deve fazer exame o titular e os dependentes. Se Vinícius chega numa unidade que ele já tem costume de ir, como lá em Ítala, por exemplo, ele, não, você já me conhece, eu já venho para cá frequentemente, estou aqui com a carteirinha da minha prima, da minha irmã, dá para você ajeitar não e passar os exames? Não pode, de forma alguma. Falando nisso, a gente lembra da LGPD. A LGPD, né, que todo mundo sabe que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então tudo isso fica vinculado. Então essa prática de uma pessoa, que a gente sabe que as unidades externas de postos, né, tirando a matriz também, que tem a sua rotatividade de clientela fiel, o pessoal chega, quer dar aquela conversada bacana, bonita, e conduzir a pessoa na conversa e acabar fazendo esses exames. Então essa prática, ela é totalmente extinta. Aquela circular foi passada para que todos tenham ciência, bem como todas as outras circulares, né? E essa tem um adendo principal, que vocês têm que mandar uma via assinada para que fique anexada no setor de faturamento. Porque se por acaso essa prática venha a ocorrer em alguma unidade, a gente vai lá, pega o relatório bonitinho, vê se a pessoa assinou aquela circular, porque se ela assinou, ela estava condizente com aquela situação, então ela está ciente que aquela prática é negada pela empresa, que não é para ser feita, e ela vai estar infringindo uma normativa e uma diretriz da empresa, certo? E vai ser aplicada alguma prática administrativa para aquela pessoa, bem como aquela unidade, tá bom? Então, vocês estejam cientes disso, para que não... Envia para quem? Faturamento, a Vanessa. Pode mandar para a Vanessa. Pois amanhã eu vou mandar a Camila assinar e vou mandar para a Vanessa. Imprimir e deixar só daqui.
Não, até eu falei lá que deixa uma impressa, que a gente tem que ter todas as circulares na pasta de documentação, e essa em especial vai uma via assinada para ficar arquivada no faturamento. Porque caso venha a acontecer essa situação, já fica ciente para que se tenham as medidas cabíveis, tá certo? Pode seguir, Vinícius. Pronto. Então, inclusive, pessoal, naquele convênio que tem análise de laboratório, aquele convênio a gente utiliza quando é um brinde, quando é um check-up que é bônus, entendeu? Que tipo assim, quando é sorteio de rádio, a gente faz muito sorteio de rádio também, que vai com carimbozinho lá, então o convênio análise de laboratório é um convênio que é zerado, que é como se fosse uma cortesia para o cliente. Então, quando tiver lá a cortesia lá, vocês têm que identificar na observação, certo? A pessoa chegou lá com a cortesia. Você ganhou essa cortesia onde? Não, minha mãe tirou na rádio. Pode autorizar, coloca lá. Pessoa sorteada na rádio, Patu, tal, porque a gente faz essas ações, tá certo? Final do ano agora, foi dezembro, outubro a gente trabalhou outubro rosa, novembro trabalhou novembro azul. Então a gente fez muito sorteio em rádio, fez muito sorteio em rede social, então consequentemente chega cortesias, mas tem que colocar na observação, tá certo? E colocar lá, por exemplo, autorizado por Vinícius. O panfleto que chegar carimbado com o meu nome é porque eu realmente carimbei, certo? O carimbo está aqui, a guarda das 7 chaves. Então, pode colocar lá que o convênio que o check-up foi autorizado por Vinícius carimbado. Aí você manda a guia com o panfleto carimbado, certo? Tem que enviar. Então, quer dizer que se a pessoa vier, um exemplo, a mãe foi sorteada, mas quer o check-up para o menino, mas aí pode fazer? Pode ser feito. Se a mãe tiver presente e autorizar passar, a pessoa chegar com um voucherzinho lá, sem problema, tá certo? Então vamos lá, pode passar aí, Axadora. Axadora? Vinícius? Estava com o paciente aqui, liberando aqui, bebê. Certo. Vinícius? Pode falar. Esses vouchers de 15%, 10% de desconto, vocês não liberam alguns para nós dar, os médicos assim, que nós temos mais... Nós temos amizade assim, como eu tenho aqui no hospital. Vocês podem falar com a gente e dizer para qual médico é que a gente libera um valor. Porque a gente tem os cupons de 15% que a gente trabalha com médicos e tem os cupons de 20% que a gente trabalha com o UBS, certo? Os 20% é exclusivo para o UBS. Então, de 15% a gente pode mandar para os médicos. Aí você pode falar comigo, tá certo? Certo. Pronto. Redes sociais, pessoal. Estar presente, repostando, marcando análises, mostrando o serviço que vocês oferecem. Além de mostrar o orgulho de vocês trabalharem numa empresa grande, né? Que eu gosto muito de mostrar que eu trabalho numa empresa grande, organizada, que isso é muito importante, valoriza até o meu profissional, certo? E isso vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança em você. Então, se eu estou lá em Guamaré, eu sou funcionário da unidade de Guamaré, e eu não posto nada nas redes sociais, consequentemente o pessoal que me conhece não vai saber que eu trabalho lá, né? Vai saber de boca a boca, mas eu preciso que essa divulgação seja melhor, entendeu? Preciso alcançar mais, fazer com que o análise tenha um alcance maior nessas cidades. Nas unidades, da mesma forma. Unidades de bairro, você tem... É muito conhecida lá no bairro, posta lá nas redes sociais, eu sempre estou postando as coisas do análise nos grupos dos bairros. Porque, querendo ou não, isso vai puxando venda, o pessoal vai atraindo, vai entendendo que você faz parte de uma rede de laboratórios, que você trabalha com saúde, trabalha com exames. Exatamente. Vai linkando a sua imagem com o laboratório e, consequentemente, quando elas pensarem em fazer exame, elas vão lembrar de você e vão procurar por você ou pela sua unidade mais próxima, entendeu? Então, esteja sempre postando, isso é muito importante. Não só para a empresa, mostrar engajamento com a empresa, mas também para fechar vendas. Isso é muito importante. Muita gente me procura porque vê vídeos que eu posto, vê repostagem, eu faço cerca de 15 postagens marcando análise por mês, muita gente aqui faz também, e, consequentemente, o pessoal nos procura. O que diferencia o bom vendedor de um mau vendedor é a capacidade que ele tem de persuadir. Isso, de fato, é muito importante. E para você persuadir uma pessoa, você induzir a ela a comprar o seu produto, ou seu exame, ou seu serviço, você tem que ter tudo isso que eu falei. Tem que ter empatia, tem que ter uma comunicação clara, tem que ter cordialidade, porque se você romper um desses pilares, a pessoa não vai confiar em você e, consequentemente, você não vai ter capacidade de persuadir, certo? Então, muito importante essa reunião da gente de hoje, esse treinamento, certo? Pode passar aí, Axadora, para o último slide. Certo? E a resposta para a pergunta inicial que a gente fez, né? Qual o produto ou serviço mais vendido? Né? Esses dias, eu me deparei com uma situação que me fez refletir muito sobre o que eu estou falando aqui hoje, certo? Eu cheguei num posto de gasolina para abastecer o carro, e aí o frentista chegou para mim e disse: amigo, você sabe quanto é que custa o para-brisa do seu carro? Eu peguei e fiquei pensando, não, fica em torno de R$500, sua palheta está arranhando seu para-brisa, daqui uns dias você vai ter que trocar. Eu fui induzido a trocar a paleta de limpador de para-brisa do meu carro.
né? Então, quando eu estava lá, eu estava com a luz acesa e a minha luz estava falhando. Ele pegou e disse, você sabe quanto é a multa com a luz apagada? Eu disse, amiga, eu não quero saber mais de nada não, porque eu sei que você está querendo me vender. E, consequentemente, eu fui abastecer o carro, eu troquei o limpador de para-brisa e eu troquei as luzes do meu veículo. Por quê? Porque o cara me ofereceu um serviço e um produto à parte. Então, o produto ou serviço que é mais vendido é aquele que a gente oferece, certo? Então, o produto mais vendido de uma análise vai ser o quê? Vai ser o check-up homem ou check-up mulher? Vai ser o que você oferecer mais, certo? Então, estejam sempre oferecendo. O vendedor bom é aquele que ele pega uma situação, a paciente foi fazer um exame e ele vai fazer um combo de exame porque a gente conseguiu vender mais para ele, para que ele tenha mais diagnóstico, que ele tenha mais clareza no que os exames deles queiram repassar. Então, essa reflexão do produto ou serviço mais vendido é aquele que a gente oferece mais, tá certo, pessoal? Então, o que vocês precisarem, eu como gerente de negócios, como comercial, a gente está aqui disponível para vocês, certo? O marketing também está totalmente disponível, como eu coloquei aqui, dos serviços off. A gerência administrativa na parte de Raclene, junto com RH, com qualidade, estamos sempre disponíveis para melhorar vocês, para melhorar as unidades e, consequentemente, vender mais. Tá certo? Pode falar aí, Axadora, seus pontos aí da reunião. Bom, pessoal, é tratar, né, da qualidade, reforçar, na verdade, aquilo que a gente já trabalha veementemente todos os dias com vocês, que é a questão que até a Carol colocou hoje no grupo das unidades, de estar sempre atento às clínicas do paciente, né, a colocar todas as informações do paciente sempre que necessárias. Quem já tem um consensual mais perspicaz, que só de ver os exames já imagina ali e visualiza o que é que aquilo ali está avaliando, já coloca um indicativo ou conversa com o paciente, que ele vai se abrindo e você acaba descobrindo o que é que ele tem ali para colocar aquela prerrogativa, né? Para diminuir essa questão de recoleta por falta de informação. Porque pode parecer bobagem, mas isso conta bastante, né? Conta muito, influencia diretamente na questão da liberação dos laudos, certo? Também contar que erros de coleta, né? Os erros pré-analíticos na parte da etiquetagem, de coletar em tubo errado e tudo mais, porque hoje a gente já tinha, e hoje mais ainda, que as etiquetas elas são totalmente autoexplicativas, né? Ela por si só já vai designando, só um instante, Luiz, que eu já continuo aqui. Estava só com o paciente aqui, então retomando o raciocínio, que as etiquetas elas já mostram o que é que a gente deve coletar, né? Quando é um tubo de DTA, quando é soro, quando é uma heparina, quando é um citrato. Então, assim, eu sei que no auge ali do rompante da rotina diária, pode sim acontecer da gente há uma divergência, mas trabalhar para minimizar isso aí. Pegou lá, foi cantar lá as etiquetas, confirmar o nome do paciente, Vinícius Salgado, pronto, é o senhor, confere lá o que é que ele tem, pinta as etiquetas antes de colocar no tubo, certo? Porque isso aí evita que você esqueça de pintar algum tubo e mandar esse tubo sem identificação das cores, que a gente tem amarelo, verde e vermelho, né? Eu costumo dizer que é sempre, talvez e nunca. E hoje a gente prioriza 100% da nossa rotina para envio, que é o sempre, o talvez é o amarelo, que é o que a gente pode liberar aqui em até 24 horas, e o vermelho, que é a urgência, que é o nunca, que eu uso é para que a gente consiga realmente entender e trilhar o que se caracteriza como urgência, certo? Não é porque o paciente tinha a requisição há 30 dias atrás e ele vem com uma PCR ultrassensível que não libera aqui, que é uma urgência. Então, tem que se entender e classificar, de fato, o que é urgência, né? Que a gente tem questão de reagente, tem questão de insumo, quando acaba, atentar-se aos avisos que acontece da gente colocar os comunicados, e aí, por alguma divergência, acaba no outro dia chegando aquela situação do comunicado para uma coleta de urgência. Então, assim, a gente está trabalhando, a qualidade está trabalhando, e a gente precisa da resposta de vocês para que fique uma via de mão dupla, para que não esteja todo mundo indo na contramão, certo? Então, basicamente essas ressalvas aí. Diga aí, Deus amar. E Axadora, essa questão da gente
querer botar lá na observação, a clínica do paciente não é só no análise, não. No Tarcísio Maia, a gente faz uma coleta e dá muito alterada. Aí não bota a indicação clínica. Aí a gente vai ter que dizer que cor estava o paciente, se o paciente está dormindo, tudo a gente tem que dizer. Ela disse que foi porque assim, é importante, né? Para poder fechar o diagnóstico. Porque você, se chegar lá um hematócrito lá embaixo, aí você diz, não, o paciente está corado, então alguma coisa teve, né? Então não tem como liberar um exame desse. Então, em todo canto onde for, vai ter que trabalhar desse jeito, com a clínica do paciente, para poder ajudar a dar um diagnóstico certo, né? Exatamente. Às vezes o paciente, você olhando para ele, você já identifica o que é que ele tem. Se ele está ictérico, se ele está com alguma questão de ácido úrico alterado, com as juntas inflamadas, tudo isso você consegue perceber. Aquele paciente que está inerte, né, que ele parece que vive em Nárnia. Se tem algum histórico de anemia, uma deficiência de ferro, o porquê que está acontecendo aquilo ali, né? Às vezes o consensual, o olho da gente percebe muito mais do que o próprio paciente tem a relatar, né? Então, cabe a gente estar bem atento a isso, não ir naquela coisa automática, rotina sem queixa, rotina. É rotina, mas é que tipo de rotina que ele está fazendo isso aí, né? Até mesmo se ele vai fazer um check-up pré-cirúrgico, ou um coagulograma, glicose, hemograma, para arrancar uma extração de um dente, a gente deve especificar o que é que ele está indo fazer, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a qualidade. Lembrando que de manhãzinha cedo, se eu não responder, é porque eu faço a mesma coisa que vocês, viu? Eu não fico só esperando vocês me procurarem, não. Eu estou na coleta também, mas assim que surge um tempinho, eu estou lá auxiliando. Carol também dá um suporte imprescindível. E tem Larissa e Gabriel, e a gente vai se comunicando para ver essa diminuição aí nessas não conformidades e nesses erros pré-analíticos, que é o primordial, tá bom? Vinícius, pode finalizar, um bom final de dia. Ei, Axadora, eu já quero lhe agradecer, viu? Pelo feedback. Nada. Eu sei, Carol, é tudo de bom. Obrigada, viu? De nada. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, que vocês tenham realmente saído dessa reunião bem focados em vender. A gente tem mais 5 dias úteis aí para atingir nossas metas. São dias primordiais, porque final de mês, esse mês de janeiro é um final de mês atípico, porque o pessoal vai querer fazer exame, né? Geralmente, final de mês, o pessoal não tem dinheiro, mas esse mês de janeiro é importante, porque a gente está conseguindo ver que depois do dia 15 de janeiro a gente está aumentando nossas vendas. Então, vamos aproveitar cada venda, cada minuto, para a gente estar sempre buscando vendas, não deixar para a última hora, não deixar para o último dia, certo? E no último dia ficar só aquelas pendentes para a gente chegar e bater meta no último dia, né, Ítala? Ítala gosta muito de bater meta no último dia. Então, esse mês a gente vai conseguir de novo, se Deus quiser. Então, obrigado pela atenção, bom final de dia para vocês, que amanhã voltem para o trabalho com a cabeça cheia e renovada para a gente vender mais, tá certo? Qualquer coisa, estamos à disposição, tanto a gerência de negócios como a gerência administrativa, a gente está disponível aqui para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais.